Salve, salve, galerinha. Tudo bem com vocês? Aqui é o Brunão, também conhecido como Zilen. E hoje chegamos aqui no Cebola Geek para mais um papo cabeça, né? Um papo cabeça nosso. E o assunto que eu escolhi para hoje foi cobrança. Antes da gente entrar no nosso assunto, se inscreve no canal, segue nas nossas redes sociais que tem algumas coisinhas exclusivas lá para Instagram, Facebook não, mas o Facebook ele meio que é integrado com o Instagram, então o que vai pro Insta vai pro Face, tá? E no Twitter, geralmente eu estou dialogando com vocês aleatoriamente, comentando, compartilhando coisas. Então vocês já podem saber, mais ou menos de prévia, com antecedência, o que eu estou pensando em fazer pela semana através do meu Twitter. Do meu. Tá, beleza? Então, vamos lá, galera. É, o que eu quero falar sobre cobrança, né? Quando a gente pensa em cobrança, né, a gente pensa em boleto, pagar conta, né, depósito, dinheiro e tal, né? E não tá tão errado, né? Realmente, a gente tem cobranças e geralmente uma cobrança é quando você tem algum serviço, alguma coisa prestada e a outra parte cobra um resultado daquilo, né? Cobra mas uma cobrança não precisa ser necessariamente monetária. Pode ser uma promessa, né? Você promete algo para alguém, a pessoa vai cobrar que você cumpra aquilo que você prometeu. E o que ocorre? A cobrança, ela pode ser externa, tá? Que aí pode ser devida a compromisso, seja emocional, seja profissional, seja uma promessa, seja alguma coisa que você assumiu ou que você fez, ou que você deu a entender que faria, tá? Por exemplo, você chega e a cobrança. E tá, peraí. Depois eu vou te dar um exemplo, melhor dizendo. Ou a cobrança ela também pode ser interna, né? E essa é muito perigosa. É muito perigosa. Por quê? Porque a cobrança interna ela é uma coisa que é quando a gente se cobra, que ela está muito associada à visão que nós temos de nós mesmos e ao que nós esperamos de nós mesmos, tá? Então, eu queria dizer que essa semana eu não vou fazer a edição de Coisas Geek, mas eu vou comentar sobre Coisas Geek sim, porque tem muito a ver sim com essas coisas de principalmente super-heróis, sabe? Porque cobrança faz muita parte da vida de um super-herói. Toda vez que ele falha em salvar alguém, ele se cobra. Ele é claro, né? Óbvio, ele vai ter uma cobrança da sociedade de se posicionar, ou de agir, ou de ajudar, etc. Mas além disso, ele tem a cobrança interna dele, porque ele está fazendo algo que ele se propôs a fazer, que ele se colocou para fazer. Então, então meio que todo mundo espera, assim como ele mesmo espera, conseguir fazer aquilo. Então, você imagina, tipo, o Homem-Aranha, quando ele, nas histórias em que acontecem mortes na vida dele, na família dele, ele sempre se cobra muito porque ele se sente responsável por aquilo. Ele fala: Caraca, eu poderia ter salvo se eu fosse um pouco mais rápido, se eu fosse um pouco mais forte, se eu fosse um pouco mais atento. E assim por diante. E a mesma coisa com diversos outros super-heróis. Até o Superman, que é o Superman, já falhou em vencer ou derrotar ou salvar, que dirá qualquer outro super-herói, né? Porque os outros heróis são menos super, digamos assim, sabe? Então você, então você tem que chegar e analisar um pouco o quanto você se cobra na vida, sabe? É, porque o que acontece? Esses tipos de cobrança, né? Os tipos de cobrança eles existem e eles estão associados a coisas, tá? Por exemplo, quando você está no trabalho, você será cobrado de chegar no horário, de cumprir os seus deveres e assim como você vai cobrar a empresa de cumprir as obrigações dela com você,
que é um acordo de mão dupla, tá? Então você tem que chegar no horário, você tem que cumprir seus deveres, você tem que tratar os seus colegas respeitosamente, você tem que respeitar a hierarquia da empresa e tudo mais. E você tem que. E assim como a empresa, ela tem que te respeitar como funcionário, ela tem que respeitar o limite das suas atribuições, o que é difícil hoje em dia, e ela tem que pagar você em dia e te dar todos os benefícios esperados e prometidos pela mesma. Né? E isso daí, a princípio, por que essa cobrança é mais fácil? Porque quando você está falando de trabalho, de um emprego comum, um emprego você trabalhando para outra pessoa, para outra empresa, etc, etc, você tem as coisas bem delimitadas, tá? Então, um cara que é contratado para ser garçom de um lugar, ele sabe qual é o trabalho dele. O trabalho dele é ser garçom, é atender clientes nas mesas, é ajudá-los eventualmente nas escolhas dos produtos, seja comida, seja bebida, seja o que for, e e atender as demais demandas dele, que às vezes podem ser um pedido de música no ambiente, vai variar de lugar para lugar nesse sentido, mas não é nada que varie demais, sabe? E, e claro, eventualmente você vai auxiliar em reposição de estoque, outra coisa dependendo do tamanho do local, mas isso geralmente vai ser acordado, né? Então você tem muito bem delimitado o que é para fazer. Assim como se você é um caixa, você sabe que você tem que chegar na empresa, você tem que abrir o caixa, você tem que conferir as moedas, você tem que conferir os valores, você tem que conferir as entradas e saídas da maneira correta, você tem que garantir que o valor que você conferiu esteja ali, você tem que garantir que se bater qualquer coisa, você tenha como entender ou encontrar ou saber o porquê que bateu errado. E você tem um horário para sair, você tem seu horário de entrar, seu horário de sair. Quando você sair, você tem que fechar o caixa com clareza e passar adiante para outra pessoa. É, e aí, porra, beleza, você tem as atividades bem delimitadas, bem delegadas também, né, e corretinhas. Qual é o grande problema com e agora com outro tipo de cobrança, né? Você tem também a cobrança, por exemplo, de aluguel, de água, de luz, de telefone e tudo mais, que é o quê? Você vai cobrar da empresa, do condomínio, do que quer que seja, ter o seu serviço bem estabelecido. Então você vai cobrar luz, então você vai cobrar da companhia de luz de ter luz, sabe? Como vocês estão vendo aqui, tem luz, tem, sabe, eletricidade, né? Assim como você vai cobrar da companhia de água, que tem água e que seja água boa para uso. E assim como você vai cobrar da companhia de gás que tenha gás e que aquele gás não tenha problema, que não tenha vazamentos, que não tenha, que tenha qualidade. E, e eles vão te cobrar pelo que você usou, porque tipo, eles te ofereceram serviço, te ofereceram com qualidade dentro do que estava acordado. Então eles esperam que você pague um valor em dinheiro, geralmente, que vai ser equivalente ao valor do serviço prestado. E agora é que eu entro no que para mim é o pior tipo de cobrança, porém, é um tipo de cobrança que todos nós convivemos. Eu duvido que você não. Sério, é impossível. Eu nunca encontrei alguém que não convivesse com isso. Que é a cobrança interna. Por que a cobrança interna ela é tão difícil? Porque a cobrança interna ela é baseada em ideais e expectativas internos. Então você não tem como chegar e dizer, se for uma coisa que outra pessoa espera de você, você às vezes você nem sabe que ela espera isso, ou às vezes você fala com a outra pessoa, conversa com ela, e você chega a um ponto comum, você descobre qual é a expectativa dela e você resolve isso. O problema da expectativa interna é que muitas vezes você não conhece muito bem os seus limites. Você não sabe até onde você consegue ir, você não sabe até onde você aguenta ir física, psicologicamente, tá? Emocionalmente, sabe? Até espiritualmente, caso você acredite nisso. Então, eu posso me citar como exemplo nisso, tá?
eu tenho uma cobrança muito grande interna de sempre estar trazendo quadro novo, trazendo uma coisa nova, trazendo uma coisa diferente, trazendo pá, 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 sabe? E o que que acontece? Eu também me sinto pressionado por mim mesmo também, porque, cara, eu quero muito viver disso, sabe? E, e eu, por exemplo, mês passado eu tive uma agenda de vídeos que eu montei, fiz certinho e tudo mais. E ao longo do mês, muita coisa nessa agenda. Claro, foi entrando coisa que não estava na agenda, como alguns trailers e coisas especiais que não existiam, que eu não sabia que iam ser lançados ou quando iam ser lançados, etc. E teve também, como se diz, teve coisas que eu me comprometi a fazer e portanto eu coloquei, não, eu assinei embaixo que eu ia fazer, eu vou fazer, não sei o que, não sei o que lá. Porém, aconteceram coisas e eu não consegui fazer. Então eu não consegui editar dois vídeos que eu tinha que fazer pro mês passado. Eu não consegui gravar outros dois vídeos que eu ia fazer pro mês passado. E isso gerou um julgamento interno, sabe? Eu me julguei por isso. Eu me critiquei muito por isso. E, e além disso, aconteceram muitas coisas na minha vida, assim, principalmente agora na reta final do mês, envolvendo pessoas por quem eu me importo, pessoas que eu gosto, pessoas que eu me arrisco a dizer que amo, sabe? E, e assim, e é muito, como é que se pode dizer? E é muito tenso, porque a gente fica muito exausto, a gente fica muito exaurido. Foram dias que eu fiquei, sei lá, o dia tem 24 horas e eu fiquei de 9 a 12 horas consumido por essas histórias, sabe, por essas coisas, ou conversando, ou ouvindo lados, ou dialogando, ou indo para um lado para o outro e entendendo e pá, 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 pá. E aí você fica assim, tá, mas e se eu errei aqui? Mas e se eu acertei aqui? Mas e se eu... E, e é muito tenso, sabe? E a gente acaba esquecendo às vezes que nós temos limites e que nós somos humanos e que, cara, é importante dar uma parada às vezes, sabe? Então, assim, qual é o meu conselho e qual é a minha dica de hoje? É... O que eu quero dizer hoje é que eu quero que vocês se julguem menos, que vocês tentem se criticar um pouco menos e se cobrar um pouco menos. É... Isso não quer dizer que vocês não vão fazer as coisas ou que vocês vão fazer as coisas meia boca ou meio assim, né, tá? Não, isso só quer dizer que vocês vão fazer as coisas, mas entender que elas podem ter resultados diferentes do que você espera, entender que você não tem como controlar as ações e reações das outras pessoas e entender que às vezes está tudo bem você dormir um pouco mais, às vezes está tudo bem você fazer aquele pedido no iFood. Você não, tipo assim, você não precisa se sentir super culpado porque você saiu da dieta um dia e você ficou, caraca, não, eu sou uma pessoa horrível. Não, cara, você não é uma pessoa horrível. Você só é uma pessoa que teve um dia difícil. Você só teve uma situação complexa. Você só viveu, tá? Então, gente, o que eu vou dizer pra vocês hoje é: toda vez que vocês chegarem nesse tipo de situação, respirem fundo. Se vocês puderem, se tiverem essa possibilidade, feche os olhos, puxa o ar contando até 5 e solta o ar contando até 5 de novo. E você repete esse processo até você ficar mais tranquilo. E quando você se sentir melhor,
você olha de novo para a situação. E não se sinta mal em dizer não, não se sinta mal em dizer que é demais para você. É, só seja sincero, tá bom? É, e não e não invente coisas, sabe? Dentro da sua cabeça, cobranças que não lhe competem, tá bom? Tenta viver mais leve, tenta ser um pouquinho mais como a água, como o vento, que se adaptam, que se moldam conforme a necessidade, conforme os tempos. Então, então é isso, gente. Meu conselho, minha dica da semana é esse. Se cobrem menos, ou pelo menos tentem enxergar melhor. Respirem fundo e se coloquem de fora de novo, para depois poder olhar para dentro e entender o que está acontecendo e poder digerir essa situação antes de seguir em frente, tá bom? Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado a todos vocês, como sempre. GG e até logo.